Olá, meu nome é Natália. Irei apresentar o projeto de pesquisa, modelagem e caracterização eletrônica de dispositivos com tecnologia MOSFET no regime de volubilidade térmica. Com os estudantes Natália Carvalhinha Sá de Lemos Bastos, Júlia Leite Durães e João Vitor Ferri, orientados pelos professores Luciano Mendes Camilo e Marco Aurélio Pinhol Peixoto, da coordenação do curso técnico de eletrônica, e integrantes do grupo de pesquisa Teltec, Teorias e Técnicas de Eletrônica. Dentre os tópicos de apresentação, iremos abordar o objetivo da pesquisa, introdução, ponto invariante com a temperatura, estrutura MOSFET, layouts especiais, metodologia, simulações numéricas tridimensionais e resultados esperados. Objetivo da pesquisa: desenvolver uma pesquisa focada sobre a modelagem e caracterização eletrônica, especificamente de volubilidade térmica e estabilidade do ponto de operação de dispositivos MOSFET. Neste trabalho, serão desenvolvidos estudos sobre o comportamento dos dispositivos com as estruturas do tipo SOI MOSFET, com seus layouts especiais como elipsoidal, diamante e octogonal, e comparados em relação aos seus respectivos convencionais equivalentes, operando em uma condição extrema de alta temperatura, levando-se em conta desde a temperatura ambiente de 300 Kelvin, indo até 573 Kelvin, equivalente a 300 graus Celsius. Será investigada e avaliada a ocorrência do ponto invariante com a temperatura, ZTC, visto que com o avanço da nanoeletrônica, a tensão de alimentação dos dispositivos diminuiu e aumentou a aplicação dos dispositivos em ambientes com grandes variações de temperatura. Isso torna viável a aplicação do ZTC em projetos de TI que estejam sujeitos em ambientes com grandes variações na temperatura, como circuitos da área militar, espacial, automobilístico, petrolífera e outros. Ponto invariante com a temperatura. Existem diversas aplicações de trabalho que exigem dispositivos preparados para operar em altas temperaturas. Portanto, é notória a necessidade de polarizar os circuitos em um ponto em que as características de tensão versus corrente demonstrem a menor variação possível com a temperatura. Este ponto existe, isto é, existe um ponto de polarização onde a corrente do dreno é independente da temperatura. Este ponto é denominado ZTC. Nesse gráfico é possível ver a ocorrência do ponto de ZTC. A corrente de dreno é igual para a mesma tensão de porta VGS em diferentes temperaturas. Estrutura MOSFET e layouts especiais. As estruturas com layouts especiais estão baseadas na engenharia de junção entre a região de dreno-fonte e a do canal. A modificação da geometria de porta retangular para hexagonal é capaz de aumentar o campo elétrico longitudinal, resultando na região do canal, consequentemente melhorando a velocidade média de deriva dos portadores móveis na região do canal, a corrente entre o dreno e fonte, a transcondutância, entre outros, quando comparado com o seu convencional. Metodologia. A realização de ensaios em protótipos de bancada com propósito à constatação dos dados experimentais dos dispositivos estudados foi prejudicada por conta das medidas sociais adotadas em tempos de Covid-19. A parceria com o Centro Universitário da FEI, São Paulo, do Departamento de Engenharia Elétrica, irá fornecer dados experimentais dos dispositivos estudados. Será utilizada a tecnologia auxiliada por um computador TCAD, uma ferramenta de automação de projetos eletrônicos que modela a operação e fabricação das CIs, por simulações numéricas tridimensionais, equações que regem o funcionamento físico dos transistores e ou seu processo de fabricação. A
realização de medidas virtuais de dispositivos e circuitos definidos no software mostrou-se como alternativa importante, além de estarem ofertadas de forma livre e aberta na internet, assim como a capacidade computacional disponível para uso. Simulações numéricas tridimensionais. Serão utilizados programas de edição para a construção das estruturas tridimensionais dos MOSFETs e simulador numérico de dispositivos para simular estas estruturas polarizadas eletricamente. Ambos fornecem como saída os arquivos com os resultados contendo as características elétricas dos dispositivos investigados. A proposta é que todas as simulações sejam realizadas dentro das seguintes condições: faixa de temperatura de 300 Kelvin a 500 Kelvin, polarizações linear com a tensão DS de 50 mV e saturação com a tensão DS de 1,5 V. Simulações numéricas tridimensionais. A utilização de simuladores permite a alteração das características físicas dos dispositivos nas estruturas propostas em substratos SOI N MOSFETs. Dessa forma, obtendo-se os dados de influência de cada parâmetro no funcionamento dos mesmos. Exemplos de parâmetros que podem ser alterados: espessura do óxido de porta, espessura da camada de silício do canal, espessura do óxido enterrado, concentração de dopantes no canal, concentração de dopantes nas regiões fonte e dreno. Nesse gráfico é possível ver um exemplo dos resultados de simulação numéricas tridimensionais. É possível ver que as condições da simulação estão entre a faixa de temperatura de 300 a 500 Kelvin e com a sua polarização linear, com 50 mV e sua saturação com 1,5 V. Resultados esperados. Investigações sobre uma aproximação ao problema de volubilidade térmica, estabilidade de pontos de operação dos dispositivos, a capacitação e qualificação do recurso humano envolvido em nível técnico, por meio da constituição de um processo de transferência de tecnologia sobre o conhecimento científico produzido pelos pesquisadores do grupo. Dessa forma, mostra-se a preocupação com a natureza extensionista do projeto. Obrigada, o grupo agradece a presença de vocês.